E nós estamos numa série de estudos sobre valores. Ainda nós vamos continuar 1 ou 2 domingos mais, porque nós já temos outra série para esses últimos dias do ano que a gente vai começar, mas ainda hoje a gente vai falar um pouco ainda sobre essa série sobre valores. Você pode abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 9, versículo 35, 36. E o tema de hoje é o poder da compaixão. Porque nós temos visto, né, que exatamente que valores, nós temos, uma vez mais eu quero trazer aqui uma das definições de valores, eu escolhi essa por uma razão que vou explicar. Que quando nós falamos de valores do ser humano, se refere ao conjunto de normas que facilitam a convivência em sociedade. E na verdade nós temos visto que os valores são exatamente esse conjuntos de normas que realmente são características que nós precisamos buscar ter para que nós possamos realmente convivermos bem uns com os outros, para que nós possamos realmente agirmos como seres humanos. Nós somos diferentes dos animais irracionais, mas como nós vemos aqui, hoje em dia, cada vez mais o ser humano tem tomado atitudes que realmente não nos diferencia muitas vezes dos animais, mas a Bíblia, Jesus especialmente quando veio a esse mundo, ele veio nos ensinar, a Bíblia chama também, fala de frutos do Espírito. Se você estuda um pouco mais a Bíblia, a presença do Espírito em nós, ele traz qualidades, e essas qualidades também são esses valores que Jesus ensinou para nós, que nós devemos ter, que deve ser a nossa essência, o que realmente nós somos. Nós não somos apenas cristãos ou evangélicos, nós devemos entender que nós precisamos ter uma essência, e essa essência é determinada também pelos valores que nós temos, que muitas vezes a nossa educação, a nossa convivência, a nossa vida, não nos permitiu muitas vezes entendermos e compreendermos isso. Mas agora, por meio da palavra do Evangelho, nós temos que entender isso, que é de suma importância nós buscarmos ter essas qualidades, que nos identificará realmente como seres humanos. Agora, sobretudo, qualidades que nos identificará não só como seres humanos, mas nos identificará como filhos de Deus, como seguidores de Jesus Cristo. E a compaixão é uma dessas qualidades que nós precisamos ter em nós, desenvolver em nós, buscar ter em nós. Os valores que nós estamos estudando aqui, nós já estudamos sobre a simplicidade, nós já estudamos sobre a transparência, nós estudamos sobre a alegria, nós estudamos sobre a perseverança. Sobre o que mais? Não lembram mais, né? Mas nós estudamos sobre vários valores aqui. E esses valores, eles exatamente são não para nós vermos o ideal que devemos ser, senão aquilo que realmente devemos ser, o que deve ser a nossa essência. Amém? Mateus capítulo 9, versículo 35 diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino de Deus e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Não tem exemplo melhor do que Jesus, o exemplo de compaixão. E eu peguei uma definição aqui de compaixão geral, que você vai buscar nos dicionários normalmente, para explicar algo.
Compaixão é um sentimento típico dos seres humanos e se caracteriza pela piedade e empatia em relação à tristeza alheia. Uma pessoa que tem compaixão ao próximo é aquela que consegue compreender o estado emocional alheio e ter dó de sua condição, desejando que esta consiga superar ou aliviar o seu sentimento. E eu peguei essa definição porque é uma definição que diz que é um sentimento típico dos seres humanos. É como eu estava falando a princípio, infelizmente, e a gente vê isso na Bíblia, na história, né? Um dos exemplos do Antigo Testamento é quando a mãe de Moisés colocou Moisés naquele bercinho, naquele que ela fez ali nas águas. A Bíblia fala quando a filha de Faraó viu, ela teve compaixão. Ela viu que era um judeu e os judeus estavam condenados, os bebês judeus nasciam já condenados à morte. E ela reconheceu que era um bebê judeu, mas a história fala que ela teve compaixão de Moisés. E na verdade Deus criou o ser humano para ser um ser compassivo. Alguém que é capaz de sentir o sofrimento do próximo, alguém que é capaz de ver a necessidade do próximo e estender a sua mão. Mas nós vemos em tempos cada vez mais nós vemos as pessoas, elas ao invés, quando vê alguém com problema, elas começam a criticar. A nossa nação vive um momento desse, onde é muito mais fácil nós encontrarmos pessoas para criticar, para falar mal, para brigar, do que pessoas para ajudar. E a compaixão é exatamente esse sentimento que nos leva a ver as pessoas não somente sofrendo, no sentido de estar com algum problema, mas as pessoas fazendo coisas erradas também. Porque olha o que o texto está dizendo. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando sinagogas, pregando boas novas do reino, curando as enfermidades e doenças, ao ver as multidões. Ao ver as multidões, então Jesus, ele viu as pessoas. E ele sentiu compaixão, mas a caminhada de Jesus, nós vemos, ele se encontrava não só com pessoas que estavam cegas, ele se encontrou também com Mateus, que era um cobrador de impostos, e o cobrador de impostos naquele tempo era uma pessoa que ele cobrava, ele fazia o trabalho de cobrava para o império dominante romano. Ele era como um fiscal que cobrava e via se o povo estava fazendo, se as pessoas estavam pagando os impostos, e era o tipo de pessoa que, além de cobrar aquilo que o império exigia que seja cobrado, eles ainda cobravam mais, eles cobravam para si. Era uma pessoa que realmente, facilmente, que vivia num mundo de autoritarismo e de corrupção também. E a Bíblia fala que Jesus, ele olhou para Mateus e convidou Mateus para segui-lo. A Bíblia fala que Jesus também viu Zaqueu. Zaqueu também era um cobrador de impostos, uma pessoa cheia de pecados, uma pessoa também que roubava, corrupta. Mas a compaixão, ela nos faz capaz então de olharmos para as pessoas e não criticarmos as pessoas, estejam elas erradas, estejam elas fazendo o que, mas a capacidade de sentir a dor daquela pessoa, de ver o caminho ruim que aquela pessoa está indo e, obviamente, estender a nossa mão e fazer algo por essa pessoa. Isso é a compaixão. E Jesus é o maior exemplo disso. Por isso eu quero falar somente sobre 3 aspectos. Primeiro, que a compaixão, ela nos faz capaz de ver a real condição das pessoas à nossa volta. Como eu falei, ver para ajudar e não ver para criticar. A verdade é que tem uma pesquisa interessante, que eu já citei uma vez aqui, que nós não só enxergamos, mas vemos. E que os nossos olhos, eles são responsáveis por mais de 80% das imagens que captamos no ambiente externo. Quando nós falamos de ver, é mais do que enxergar, porque nós temos essa capacidade de, com os nossos olhos, captarmos 80% daquilo que nós enxergamos. Mas quando nós falamos de ver, falamos de aprofundar a visão, de analisar.
essa capacidade de olhar, de enxergar algo e analisar realmente aquilo que os nossos olhos captam, que a nossa vista capta. Foi o que aconteceu com Jesus. Jesus, ele, ao olhar à volta, ele não somente enxergou a multidão, mas ele era capaz de captar a real necessidade das pessoas. Ele era capaz de enxergar, de ver qual era o problema das pessoas, qual era o seu sofrimento. Por que as pessoas agiam da forma que agiam, como eu falei. Mesmo ao olhar Mateus, um cobrador de impostos, um homem corrupto. Mesmo a ver Zaqueu também, um homem corrupto. Ele não apenas enxergou um corrupto diante dele, uma pessoa que realmente cometia muitos erros. Ele foi capaz de ver o que estava além da aparência. Então, essa compaixão, esse sentimento, nos leva a realmente nós sermos capazes de enxergarmos isso. Tal qual nos nossos relacionamentos familiares, nós temos um lema, como igreja no Jardim Santo André, que é transformando o Jardim Santo André, começando pela minha casa, minha igreja e minha comunidade. O que significa? Tudo que nós aprendemos, nós primeiramente temos que aplicar na nossa casa. E casa, em primeiro lugar, se refere a nós mesmos, ao nosso coração. E casa também se refere ao nosso lar, à nossa família. Então, tudo que nós escutamos, nós aplicamos à nossa vida, à nossa família. E tudo aquilo que é aplicado à nossa família, ele consequentemente, ele pode ser aplicado na igreja. Como nós falamos e repito, você pode dizer, essa igreja não tem compaixão, porque compaixão também é uma forma de amor, de uma expressão do amor. E muitas pessoas falam assim, essa igreja não tem amor. Mas quem é a igreja? A igreja somos nós. O amor, a compaixão, ele é demonstrado, ele é transmitido por meio de nós. Se num lugar não tem compaixão, se num lugar não tem amor, o problema não está no lugar físico, o problema está nas pessoas, porque são as pessoas, somos nós, que somos capazes de transmitir ou não essa compaixão, de ter ou não essa compaixão. As paredes não podem sentir compaixão, as cadeiras não podem sentir compaixão, os instrumentos não podem sentir compaixão, somos nós que podemos sentir compaixão, porque as paredes não podem fazer nada pelas pessoas, elas o máximo que podem fazer é ficar paradas aí, mas elas não podem ter nenhuma expressão de abraço, de palavra, de paciência. Nós que podemos ter toda essa expressão, nós que podemos ter todas essas ações. Por isso, a compaixão é aquela que nos permite ir além do normal, além do comum de enxergar, começando de nossa casa, ao ver um filho que está cometendo um erro, e não somente ver o erro, mas buscar saber o porquê está agindo dessa forma, porque muitas vezes, por exemplo, um filho, a atitude de um filho muitas vezes de rebeldia, muitas vezes que por trás dessa rebeldia, dessa desobediência, por trás de bater a porta e fazer algo, está uma criança, um adolescente, que traz problemas, mas não sabe como se expressar, e a forma que se expressa muitas vezes por meio da agressividade, e às vezes nós, pela falta de compaixão, nós conseguimos muitas vezes somente dizer que um filho é rebelde, que uma filha é rebelde, mas não somos capazes de enxergar um coração ferido, uma pessoa frustrada, uma pessoa que muitas vezes não sabe como se expressar, e a forma que faz muitas vezes é agressividade, e é muito comum acontecer isso. A compaixão, ela nos permite ver tudo isso. Por isso é importante nós vermos, há uma estatística que diz que cerca de 90% dos suicídios são evitáveis. Cerca de 90%. Porque temos um problema de saúde pública e podemos nos prevenir quanto a ele. É uma afirmação de um dos presidentes do Centro de Valorização da Vida. E é interessante que uma das coisas, quando se fala da prevenção do suicídio, tem tudo a ver com a compaixão. Porque grande parte das pessoas, antes de suicidar, eles mostram muitos sinais. O isolamento, por exemplo, uma irritabilidade constante, uma vontade contínua de estar em cima de uma cama, dormindo, só quer dormir.
ou um descontrole muitas vezes na área da alimentação, quer comer alguma atitude compulsiva. Mas normalmente a questão do isolamento, a questão de tristeza, uma constante tristeza, chorando constantemente. E o grande problema é que muitas vezes o pai, a mãe, a família, as pessoas, amigos que estão em volta, eles não percebem. Porque o oposto da compaixão é a indiferença. E a indiferença, ela não permite que as pessoas percebam, que nós percebamos as pessoas que estão sofrendo à nossa volta. A indiferença não nos permite ver o sofrimento das pessoas. Nós que tratamos há muitos anos com problema de drogas, muitos dos pais que nos procuram, filhos adolescentes, jovens das drogas, muitas vezes procuram e falam, meu filho está com problema de droga. E eu pergunto aos pais, quanto tempo faz? E muitas vezes os pais falam, faz 6 meses, 7 meses. E aí na conversa com o filho eu falo, quanto tempo faz? Faz 3 anos, 4 anos. Então normalmente os pais, eles sempre falam poucos meses. E quando é para conversar com os filhos falam a verdade. E geralmente os pais erram pelo menos 2 anos de erro. Não porque querem cobrir, porque só percebem as coisas quando as coisas estão graves. Isso tem a ver com a compaixão também. Com essa capacidade da gente não tratar as pessoas segundo os erros delas, mas tratar as pessoas segundo as necessidades delas. Imagine se Jesus, perfeito, ele viesse aqui no mundo e ele tratasse as pessoas segundo as falhas delas. Imagina, quem seria salvo? Quem seria? Ninguém seria salvo. Nós não estaríamos aqui. Porque Jesus, ele não nos tratou segundo os nossos erros, ele nos tratou segundo as nossas necessidades. Essa é a grande realidade. Por isso que quando nós falamos de compaixão, nós temos que entender o seguinte, é fundamental nós buscarmos esse sentimento, sermos pessoas compassivas, porque é uma questão de orarmos como pessoas que cremos em Deus e orar, Senhor, dá-me um coração compassivo, mas é uma questão também de nós olharmos para nós mesmos e fazer uma autoanálise. Como é que nós reagimos quando nós vemos pessoas sofrendo? Quando nós reagimos quando nós vemos o vizinho que está gritando ou batendo na esposa? Ou quando os pais estão agredindo, como é que nós sentimos? Quando nós vemos toda essa violência, como é que nós nos sentimos? Uma das coisas que se fala muito nessa quarentena é o problema de que isso tem sido falado em lives de psicólogos, isso tem falado muito nessa quarentena, falando na televisão, se você vê um esposo, vê um homem batendo na sua esposa, faça denúncia. Por quê? Porque é muito comum aquele ditado, né? Briga de casal, ninguém se mete. Não é comum esse ditado? Então nós vivemos uma geração de um povo insensível, um povo que não sente compaixão, não é capaz de colocar-se no lugar dessa mulher que está sofrendo e pelo menos fazer uma denúncia. Mas é um povo permissivo, com uma geração que é permissiva com a violência, que é permissiva com os maus tratos. E Jesus um exemplo exatamente do oposto de tudo isso. Por isso ele era capaz de enxergar a multidão, mas ele não só enxergava, ele era capaz de ver o problema e a necessidade de cada um. A segunda coisa que eu quero ver é que diz assim, primeiro ponto, a compaixão nos faz capaz de ver a real condição das pessoas à nossa volta. O segundo, a compaixão nos permite separar um tempo da nossa vida para cuidarmos de pessoas. Marcos, capítulo 8, e o versículo 2. É o texto que fala da multiplicação, de uma das multiplicações de pães que Jesus fez. Jesus multiplicou o pão 2, fez a multiplicação de pães por 2 vezes. E numa dessas vezes que está registrada aqui em Marcos capítulo 8, diz assim, Jesus está dizendo, tenho compaixão dessa multidão, já faz quantos dias? 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer.
Embora o texto está falando que ele sentiu compaixão pelas pessoas, porque as pessoas estavam 3 dias ali, mas olha só, a compaixão de Jesus, ela não se reflete apenas no caso dele ver a multidão com fome, mas quantos dias Jesus estava com as pessoas ali? Quantos dias? Se Jesus estava sem comer, ou se a multidão estava sem comer, Jesus também estava sem comer? Óbvio. Então se ponha no lugar de Jesus. Ele estava 3 dias com aquela multidão, ensinando, curando, ajudando, 3 dias. Porque a compaixão, ela nos dá essa capacidade, ela nos permite separar um tempo. Muitas vezes nós falamos que nós não temos tempo para o filho, não temos tempo para o esposo, para a esposa. Porque houve tantos problemas e continua tendo problemas nessa quarentena nos casais. Porque muitos casais se viram obrigados a estarem juntos 24 horas, 1 mês, 2 meses, então começaram muitos conflitos. Mas esses conflitos simplesmente foi o reflexo de um problema anterior, porque muitos casais não tinham tempo um para o outro, ou não separavam tempo um para o outro para escutar, para conversar. Então eram muitos casais como 2 pessoas estranhas, que somente cada um saía para trabalhar e voltava, a mulher ficava, você também, ou seja, só encontrava lá à noite, comiam, jantavam e dormiam, ou seja, eram praticamente 2 pessoas que estavam vivendo em função de trazer alimento dentro de casa, coisas materiais, mas em si, pessoas que não eram capazes de enxergar a necessidade um do outro. Isso também tem a ver com a compaixão. A compaixão, ela deve ser aplicada primeiro em nossos relacionamentos, porque se nós não somos capazes de estarmos bem nos nossos relacionamentos familiares, nos nossos relacionamentos pessoais, como é que nós vamos ajudar outras pessoas? Primeiro nós temos que estar bem a nossa casa, porque se a nossa casa não está bem, nós não vamos poder ajudar outros. A compaixão é esse sentimento que nos dá essa capacidade de que o tempo que for necessário a gente sentar e gastar para cuidar de pessoas, nós vamos fazer isso. O tempo é a coisa mais preciosa que nós temos. A coisa mais valiosa que nós temos é o tempo. Sem tempo nós não fazemos nada. Sem tempo nós não trabalhamos, sem tempo a gente não compra, sem tempo a gente não faz nada. Sim ou não? Você pode fazer muita coisa sem dinheiro, sim ou não? Mas você nunca faz nada sem tempo. Então o tempo é mais importante até que o dinheiro. Porque dinheiro se faz quando se tem tempo. Sendo sem tempo, nem dinheiro você faz. O tempo é a coisa mais importante. Por isso que a questão nossa não é ter tempo, a questão nossa é a compaixão. A compaixão é tão importante que ela nos ajuda até utilizarmos o nosso tempo da forma sábia. A valorizarmos as coisas que realmente têm valor. Porque Jesus era capaz de estar 3 dias com a multidão, capaz até de ficar sem alimento ou com pouco alimento. Por quê? Porque a compaixão nos faz dar valor às coisas que realmente têm valor. Quando nós, por exemplo, uma pessoa que está caída num mau hábito, em comportamentos compulsivos, em vícios, gasta dias, meses. Quantas pessoas que me ligam falam: o meu esposo faz dias que não aparece, o meu filho faz dias que não aparece, a minha filha faz dias que não aparece. Porque as drogas, o jogo e tantos outros maus hábitos faz com que muitas vezes as pessoas nós gastemos dias em coisas inúteis, improdutivas. A compaixão nos leva a fazer a coisa mais importante que existe nessa terra, a dar valor ao que mais tem valor nessa terra, que são as pessoas. E nós também utilizamos esse lema aqui na igreja: depois de Deus, o mais importante são as pessoas. A coisa mais importante que você tem dentro da sua casa são os seus filhos, o teu esposo, a tua esposa, é o mais importante. Não é o seu carro, não é a sua cozinha, não é o seu quarto, não é nenhuma coisa material que você tem, não é o seu celular, né? Quando nós falamos de tempo, há uma estatística importante também, que o tempo médio de uso de smartphone
mais que dobrou nos últimos 4 anos em São Paulo. Ó, e essa pesquisa é de 2017. E a média dos brasileiros é a mais alta do mundo, 4 horas e 48 minutos. Mas estatística que temos de alguns anos atrás. 4 horas e 40 minutos, a média em São Paulo que se fica no smartphone. Agora, tenho certeza, com essa quarentena, esse tempo mais que dobrou. Sim ou não? Porque quem já tinha o mau hábito de ficar jogando, de ficar no Facebook, quem já tinha esse mau hábito de passar horas com a antena, o vício dobrou, triplicou, quadruplicou. Isso é tempo. Tempo perdido, tempo inútil. Tempo que nunca mais volta atrás. E uma coisa que nunca mais se recupera é o tempo. O tempo acabou. Se ontem eu aproveitei meu tempo bem, ótimo. Se não aproveitei, nunca mais. Tempo é uma coisa que nunca mais se recupera. Tempo vai e não volta. O tempo é algo irrecuperável. Essa é a verdade. Por isso o tempo é a coisa mais importante. Então, se eu gasto 2, 3 horas no smartphone e outras coisas, esse tempo nunca mais volta. Impossível de voltar. A compaixão é tão importante que ela nos ajuda até nisso. A gente deixar de ser egoísta. Deixar de olhar só para nós e começar a ver as pessoas que estão à nossa volta e começar a ver a real situação à nossa volta. Isso é fundamental, porque eu sei que cada um de nós precisamos de algo. Você está aqui porque você ama Deus, algumas pessoas estão aqui porque você tem uma necessidade. Mas você sabe, a vida é o resultado das nossas próprias atitudes, nossas próprias decisões. E as nossas decisões, elas são tomadas pelas nossas motivações, e as nossas motivações estão ligadas aos nossos valores. O que temos dentro de nós, por que agimos como agimos, por que reagimos como reagimos. São esses valores. Por que passamos por alguém sofrendo e nós viramos a costa? Por que desprezamos as pessoas? Por que não somos capazes de sentir a dor do próximo? Isso tem a ver com os nossos valores, é o que está dentro do nosso coração, é o que está dentro de nós. Porque se o que estiver dentro de nós for amor, então nós vamos separar um tempo, nós vamos escutar mais, nós vamos falar menos, nós vamos ser mais honestos. Nós, como já estudamos, nós vamos ser mais transparentes, nós vamos ser pessoas mais alegres, vamos viver mais em função, não olhando para nós mesmos, nós vamos ser pessoas mais simples, ser mais práticas, buscarmos sempre fazer as coisas da maneira mais prática, porque isso é o que somos, essa é a nossa essência. Agimos de acordo com a essência que temos dentro de nós. E por último, concluindo essa noite, eu queria desafiá-lo essa noite, para que nós possamos ser como Jesus. O maior exemplo de compaixão é Jesus. Existem inúmeros versículos na Bíblia. Vamos ser como Jesus, movidos pela compaixão. Utilizarmos o que temos para atender às necessidades desse mundo. E eu quero ler em Marcos capítulo 1, versículo 40 ao 42. Nessa conclusão que diz assim: um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Essa palavra aqui do versículo 41, cheio de compaixão, algumas versões diz assim: e Jesus movido de grande compaixão. A outra versão que diz: e Jesus levado pela compaixão. Então nessa conclusão, eu queria dizer o seguinte: vamos ser como Jesus, movidos pela compaixão. Como eu estou falando, aquilo que está dentro de nós é o que nos move. Muitas vezes nós falamos assim: eu agi assim por causa disso, disso, disso. Jesus é um exemplo que ele agia movido, mas ele não era movido pelos problemas. Hoje pela manhã nós falamos, no Celebrando a Recuperação, que tem muitas vezes a tendência do ser humano é mover-se pelos problemas. Vem os problemas, eu vou fazer isso por causa disso. E geralmente são os problemas. Eu preciso mudar.
E por que você precisa mudar? Ah, porque eu já não aguento ser assim. Sabe bem, é uma ótima decisão. Se você está cansado dessa vida de vício, se você está cansado dessa vida de maus hábitos, se você está cansado desses comportamentos compulsivos, que ajuda, é ótima decisão para você falar, eu estou cansado. Afinal, Jesus falou, vinde a mim todos vós que estáis cansados. Mas nós não podemos passar toda a vida agindo somente em função dos problemas. Nós não podemos sempre estar agindo em função das circunstâncias. Ah, eu preciso me cuidar mais. Por que você precisa cuidar mais? Por quê? Porque eu saio na rua sempre com o celular e fui atravessar a rua, quase fui atropelado. Você vai cuidar mais? Você vai cuidar mais? Não, porque você quase foi atropelado. Que bom que você pelo menos vai cuidar-se mais porque quase foi atropelado. Porque alguns são quase atropelados, mas continuam com os mesmos maus hábitos. Mas nós não podemos ser movidos somente pelas coisas, pelos desastres, pelas circunstâncias. Nós precisamos ter essência dentro de nós, e essa essência dentro de nós é aquilo que vai fazer com que eu me mova, com que eu haja e reaja. Agir, como nós falamos para amanhã, são os meus planos. Quais são os meus planos? Quais são os seus planos de vida? Aonde você quer estar no final desse ano? O que você tem projetado como esposo, como mãe, como profissional? O que você quer para a sua vida? O que você tem orado, buscado? Estudar, ler, conhecer, buscar ajuda de pessoas para melhorar o que você quer para a sua vida. E esse querer, muitas vezes, nós somos impulsionados pela circunstância, pelas pessoas, né? Como se diz o ditado, tem uns Maria vai com as outras. Um dia está pensando de um jeito, outro dia está pensando do outro. Nunca tem uma decisão própria, nunca sabe o que quer. São movidos pela circunstância. Você chega na igreja, escuta uma palavra sobre perdão, você fala, não, é perdoar que é bom mesmo, eu vou perdoar. Aí você chega em casa e vai trabalhar no outro dia, e um amigo de trabalho, que perdoar que nada, larga esse homem, larga essa mulher, e você fala, é mesmo, é verdade, que perdoar que nada, vou largar. Ou seja, ontem pensava em perdoar, amanhã já pensa em largar. Ou seja, não tem essência, não tem nada dentro, é movido que fala uma coisa, né? Não, eu vou deixar esse vício, eu vou deixar essa má vida tal. Aqui deixa, aqui faz uma oração. Chega amanhã na rua, um amigo, vamos para lá? Ah, vamos. Né? Essa pessoa volúvel, não tem essência. Agora Jesus era uma pessoa que tinha essência, por isso que diz o texto, movido pela compaixão. Algo tem que mover as nossas vidas, algo que tem que nos fazer com que a gente trabalhe, com que a gente tenha planos, projetos. E isso não deve ser a circunstância. Reagir diante da circunstância, reagir diante dos problemas inesperados. Quantos problemas inesperados acontecem? Como eu repito, essa quarentena foi algo inesperado. E repito, os problemas familiares, por quê? Porque a maioria das pessoas não sabe lidar com os problemas inesperados. A maioria das pessoas, acontece uma coisa inesperada, se perde. Não, é que eu não esperava que me tratasse dessa forma. Óbvio, nós não esperamos muitas coisas ruins, mas quando nós temos essência, então as nossas reações vão ser de acordo com aquilo que nós temos dentro de nós. Porque sempre nós damos desculpas para a nossa reação, fala, não, mas não tinha outra forma de reagir. Claro que não tinha, é isso que eu sou. É isso que eu tinha. Se eu tinha raiva, ódio, medo, insegurança, quando eu me deparo em uma situação inesperada, eu vou agir de acordo com aquilo que eu tenho dentro de mim. E aí é que nós devemos nos diferenciar dos animais. Esse dia eu estava lendo uma reportagem de um cachorro, esqueci a raça dele, esse cachorro que parece um urso, que ele mordeu a sua própria dona, filho da dona, uma garotinha, mordeu a cabeça, o pescoço, foi umas semanas atrás e matou a garotinha de 3, 4 anos. Agora eu estava lendo sobre esse animal, e esse cachorro, o especialista explicava, ainda que ele tinha uma carinha de ursinho bonitinho, mas ele tem o mesmo coração dos Dobermans, desses outros aí cachorros que são, né, meio selvagem. A carinha é bonitinha, mas o coração dele, o instinto dele é um instinto de guarda. E ele estava explicando que os cachorros, eles vêm, né, esqueci a palavra que ele usou, eles não vêm colorido, eles vêm, né. Então ele falou, provavelmente quando o cachorro viu a menininha correndo do lado dele, ele pensou que era um animal, simplesmente avançou. Aquele instinto de guarda. Assim a gente não é muitas vezes? A gente só avança, né, só toma atitude. Por quê?
Por que um animal age assim? Porque ele é um cão de guarda, irracional, não é capaz de pensar, não é capaz, né? Mas nós não somos animais. Porque as traições estão crescendo, os adultérios, porque há homens e mulheres que agem como verdadeiros animais. Tem homem que não pode ver uma mulher e já começa a babar. São verdadeiros animais, descontrolados. E tem mulheres também que não podem ver homens. Porque a sua essência, falta essência. Ou a sua essência não é a essência correta. A Bíblia fala, Jesus foi movido de compaixão. Então a compaixão nós precisamos ter no nosso coração, porque as nossas atitudes e as outras, como já falei, que nós estudamos, a transparência, quem é transparente vai ser transparente em tudo, até nos seus relacionamentos em casa. Mas quem não é, não importa a posição que esteja, vai enganar, vai fazer coisa errada. Por isso a essência, os valores, é o que nós precisamos ter no nosso coração. Isso não depende só de Deus, isso depende de nós. De nós olharmos para Jesus e vemos o exemplo de Jesus e ver que é isso que movia. E nós dizemos, é isso que eu quero que me mova também. Eu não quero ser essa pessoa que reaja, eu não quero ser essa pessoa que tem esse ódio, esse medo, esse sentimento, essa insegurança. Eu quero ser como o Senhor Jesus. E nós começamos a orar e trabalharmos para isso. E quem sabe você não pode sozinho, quem sabe você olha para você e fala, mas a minha vida eu não sou assim, sou insensível. Quando vê eu já grito, já xinguei a esposa, os filhos, quando me dou conta eu já falei um montão de coisas. Mas eu não quero ser assim. Esta noite Jesus não está olhando para você, Ele está olhando para você, mas Ele não está aqui para te criticar. Ele está aqui exatamente para estender as mãos e demonstrar a sua compaixão, o perdão, a restauração, o dizer, filho, eis-me aqui. Se você se arrepende, como aquela mulher que foi levada diante de Jesus para ser apedrejada, porque ela foi pega em adultério, mas a ação, a reação de Jesus, foi uma reação que muitas pessoas não esperavam, foi uma reação de compaixão, uma reação de olhar aquela mulher e não ver o adultério, e não ver o erro dela. Havia uma série de injustiças que estavam cometendo aí, porque não levava só a mulher, era para levar o homem. Mas Jesus, como machista, como homem, se ele fosse machista, ele podia ver só o erro daquela mulher, mas era um homem cheio de compaixão. Então ele perdoou essa mulher, então ele deu uma nova chance a essa mulher. E como outros ele disse, vai, não peques mais. E algumas vezes ele disse, para que não te suceda coisa pior. Porque a tua vida pode estar ruim esta noite, mas ela pode piorar. Essa é a verdade. Tua vida pode estar ruim, mas ela pode ser uma vida totalmente transformada para melhor. Basta que essa noite nós entendamos e compreendamos uma vez mais e falamos, Senhor, eu vim esta noite buscar algo, uma resposta. E a melhor coisa que Deus pode te dar, nos dar esta noite, é algo novo no nosso coração. Essa capacidade de agir de forma correta, porque nós vamos colher o fruto das nossas ações e decisões. E Deus quer que nós sejamos pessoas abençoadas. E Deus coloca nas nossas mãos os recursos. E se nós usamos os recursos, coloca, porque as nossas atitudes são como sementes que são plantadas. Se as nossas ações forem de compaixão, de misericórdia, de ajudar os próximos, é como diz Jesus nas bem-aventuranças, bem-aventurados misericordiosos. E os misericordiosos, a misericórdia está ligada, é uma palavra ligada com compaixão, porque a compaixão é esse sentimento, e a misericórdia é essa ação, que nos faz capaz de fazermos algo pelo próximo. Então obviamente nós podemos dizer, felizes os compassivos, os misericordiosos, porque eles encontrarão misericórdia, eles encontrarão a compaixão de Deus também. Se você perdoar o que te ofendeu, se você ajudar o que necessita, você vai sempre ter a ajuda de Deus para você também. Se você tomar tempo para ajudar as pessoas, Deus vai colocar pessoas também que vão ter tempo para você. Isso é uma questão de semear e de colheita. Por isso essa noite, fique em pé, nós vamos terminar essa noite.
Eu quero terminar com uma oração essa noite. Uma oração que seja uma oração, em primeiro lugar, uma oração que nós possamos abrir o nosso coração. Você que está na sua casa, você onde você estiver agora, que você possa fazer uma oração agora abrindo o seu coração e dizendo a Deus: Senhor, eu quero ser uma pessoa cheia de compaixão. Eu quero ser como o Senhor. Porque se formos como Jesus, nós vamos colher também o que Jesus colheu, coisas boas. Vai haver sofrimento, porque nessa vida tem sofrimento. Mas o problema dessa vida não é o sofrimento. O problema dessa vida é nós não vencermos. Porque os sofrimentos não devem ser obstáculos para que nós sejamos vencedores. O sofrimento deveria ser algo que nos ajudasse a sermos mais fortes. E a compaixão é uma das características, dos sentimentos que nós precisamos para esse tempo. Compaixão. Você pode fazer essa oração essa noite? Você quer fazer essa oração? Se você quer, faça aí onde você está, aqui na sua cabeça. Você quer fazer essa oração essa noite, dizendo a Jesus: Jesus, eu quero ser uma pessoa mais compassiva. Ajuda-me a colocar no lugar dos que sofrem. Eu não quero apenas enxergar as pessoas, eu quero ver. Ainda que sejam erradas, ainda que falhem, eu quero ver a necessidade das pessoas. Dá-me as condições, Pai, nós que estamos orando esta noite, aqueles que estão orando nas suas casas, onde estiver, Senhor. Pai, nós clamamos por uma geração que seja como o Senhor. Que nós sejamos capazes de colocarmos no lugar uns dos outros, estender as nossas mãos aos que estão sofrendo, começando a nossa casa. Tem muitas pessoas, ó Senhor, que tomaram o caminho da maldade, o caminho da ignorância, o caminho dos vícios, tantos caminhos ruins. Mas nós não queremos ser essas pessoas insensíveis, ou essas pessoas que estão sempre prontas para criticar, apontar o dedo. Ajuda-nos a levantar, a influenciar, para que haja mudança, Senhor. Pai, ajuda-nos a perceber as pessoas que estão à nossa volta, que estão pensando em tirar a sua vida, estão pensando, Senhor, estão sem esperança. Ajuda-nos a sermos sensíveis, a percebermos tudo isso, e sermos capazes de estender as nossas mãos, gastar o tempo que for necessário, para que as pessoas sejam alimentadas, ajudadas, levantadas, restauradas. Senhor, nós estamos em um tempo tão difícil, em que as pessoas tudo o que querem fazer, fazem por interesse, em que as pessoas tudo querem fazer tirando proveito, Senhor. Pai, nós estamos em tempo de eleições, e o Senhor sabe que nós como seres humanos, temos, ó Senhor, tomado, ó Deus, esses momentos como momentos de aproveitarmos uns dos outros, muitas vezes, situações. Pai, mas nós não queremos ser dessa forma, nós queremos amar as pessoas, ajudarmos sem nenhum interesse, ajudarmos com o coração, com o teu coração, Senhor, com o único interesse de ver as pessoas bem, se levantar, e ainda que muitas delas, ó Senhor, virem as costas para nós, mas que nós nunca viremos as costas para ninguém, mas que sejamos capazes de amar como o Senhor ama, de sentir o que o Senhor sente, Senhor. Pai, ajuda-nos, estamos aqui, aqueles que estão nas suas casas orando, que recebam esta noite da tua parte, ó Senhor, da tua parte, ó Senhor, esse amor, que seja derramado nos nossos corações, o teu amor, para que nos levantemos, ó Senhor. Eu sei que o Senhor tem feito tantas coisas boas por nós, o Senhor tem aberto portas nesse lugar, o Senhor nos deu essa surpresa essa semana, Senhor, de fazer algo que nós nunca imaginávamos ou pensávamos que era impossível. Ajuda-nos a olharmos para as pessoas, e essa compaixão, esse sentimento que os teus servos que vieram aqui tiveram por nós, que nós possamos ter pelas pessoas também, e esse lugar seja cheio de pessoas enfermas, doentes, que possamos trazer essas pessoas, e que nós possamos com o teu amor também, gastarmos tempo para cuidarmos dessas pessoas, aconselhando, orando por elas, ó Pai, levantando-as, ó Senhor, tendo paciência com elas. Que a compaixão, Senhor, seja no nosso coração. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Eu quero perguntar essa noite, se tem alguém que está aqui presente e quer entregar o seu coração a Jesus. Tem alguém essa noite que não entregou, está afastado? Todos já entregaram o coração a Jesus. Se você que está assistindo, você quer entregar o seu coração, você pode se comunicar conosco, você pode escrever aí no site, você pode escrever aí na página da igreja, eu aceito, nós vamos ajudar.
Mas eu te desafio, você que está presente aqui essa noite, a participar de todos os projetos, todos os programas que nós temos de ajudar as pessoas. Nós vamos retomar pouco a pouco a ajuda também com as crianças que têm vindo. Eu te desafio, vocês são jovens, adolescentes, a nos ajudar. Quando chegar o dia, nós atendemos 10, 20 crianças com todo espaço. Creio que até antes do final do ano nós vamos recomeçar. E nós precisamos de pessoas que tenham compaixão, que se coloquem no lugar dessas famílias, que o pai é drogado, que a mãe abandonou, o pai abandonou, no lugar dessas crianças que chegam na casa e eles não têm nenhum bom exemplo. A você vir, passar um tempo com essas crianças, escutando-as, ensinando, ajudando-as, e sendo para elas esse exemplo de carinho, de amor que elas precisam. Que a compaixão de Cristo seja aquilo que nos mova. Esta canção só Tu és Senhor, digno do meu louvor, só Tu és Senhor, digno da minha vida, Tu és Senhor, ou eu sou Teu. Você pode declarar essa noite: nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Sim, ó Deus, nós te adoramos. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Só Tu és Digno da minha vida, Tu és Jesus, ou eu sou Teu, ou eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Você pode dizer a Deus: Senhor, vem, enche-me com esse amor. Digno desta canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor, ou eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és Jesus, ou eu sou Teu, ou eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Sim, ó Deus, é o nosso pedido essa noite, Senhor. Nós queremos encerrar essa noite com uma oração. A irmã Ione pede oração por ela. Nós temos alguns visitantes. Tem alguém que nos visita essa noite aqui presencialmente pela primeira vez? Alguém nos visita pela primeira vez essa noite? Tem uma irmã aí, outra senhora aí, outra aí também. Que Deus abençoe a vida de vocês. Estamos aqui para ajudar, para apoiar o que precise. Busque-nos
Amém? E temos também aí algumas pessoas na live também, Maria Goretti, algumas pessoas de México também, Brian Vargas, Araceli Baldeiras, irmão César e Tere também, de um estado do México também, Hidalgo, que estivemos aí também começando uma obra também nesse outro estado. Que Deus bendiga os irmãos. Marlene também Alves, Sônia Borges também, a irmã Sônia que era daqui. Que Deus abençoe a vida da irmã e que Deus bendiga a todos os irmãos aí mexicanos que estão conosco. Vamos orar agora. Se você puder estender as mãos aí, talvez se tiver alguém da família, se tiver alguém que é família e você puder abraçar a pessoa, se a família pode, né? Se não é, você só estender as mãos assim, falar. Agora você vai terminar abençoando a pessoa que está do seu lado, falando: Pai, eu abençoo meu irmão, minha irmã, meu amigo. E se tiver alguém enfermo aí, se tiver alguém triste, se tiver alguém que veio esta noite, que está desesperado, cansado da vida que está vivendo, agora a tua oração, o amor de Deus, através dessa oração, essa pessoa vai ser tocada agora. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós abençoamos esta noite cada um que esteve aqui conosco, Senhor. Nós abençoamos os teus filhos e que a tua graça, que o teu poder, que a tua bondade se manifeste agora sobre cada um que aqui está, Senhor. Pessoas que estão tristes, preocupadas ou amarguradas no coração, que recebam agora paz, recebam alegria, que recebam agora força, Senhor. Elas não desistirão da vida, elas não desistirão de lutar. Pessoas que estão pensando em desistir da vida, que agora nos seus corações nasça um desejo profundo de continuar lutando. Que pessoas que estão, ó Deus, decepcionadas, que passaram por decepções grandes essa semana, que agora, em nome de Jesus Cristo, que a força possa ser renovada e a esperança seja no Senhor. Podemos passar decepções com os homens, podemos passar decepções com as pessoas, mas o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa vitória. Bendecimos tus hijos mexicanos também, que estiveram com nós, que tu bendição seja sobre tus hijos, que sejam fortalecidos, sejam llenos de tu graça, sejam llenos de tu amor, em nome de Jesus Cristo, Pai, e que a bênção do Senhor seja sobre cada um, que essa semana seja uma semana de prosperidade, uma semana de bênção. Livra de assaltos, livra da ação do inimigo, seja cortado os laços do inimigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos. Digamos amém. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana baixo a bênção dele. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Eu não pode vir aqui. O senhor pode vir aqui. Minha vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre. Pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas. Eu sou a Nathalie e nós fazemos parte do grupo DNA Nova Vida. O nosso principal objetivo é fazer cada adolescente ter uma nova vida por meio de um relacionamento diário com Jesus.
Por isso, nós queremos fazer um convite para você. E é que todas as quintas-feiras, às 20h30, nós teremos lives com mensagens maravilhosas de como você, adolescente, pode viver essa nova vida. E nós contamos com a sua participação em cada uma dessas lives. Nos vemos em breve, hein? Tchauzinho!